me chamo Érica, né? Então, na nossa última aula, nós vamos falar sobre o planejamento, né? Como planejar a minha alimentação. E aí eu quero saber de vocês. Vocês planejam a alimentação de vocês? Vocês têm algum planejamento? Se vocês têm, quero que vocês me falem como que vocês fazem esse planejamento. Eu não tenho, não. Não? Mais alguém? Eu não. Ninguém se organiza para ir no mercado? Eu me planejo. Como que você se organiza? Eu faço uma lista do que eu vou comprar, o que eu quero comer naquele dia. Eu preparo um cardápio. Então você... Quem está falando? É a Regina. Então a Regina faz uma lista de compras. Ela já falou duas coisas. Lista de compras. Prepara cardápio. Preparo. Eu até acompanho também alguns pratos que eu entrei em alguns grupos pelo Instagram. Aí eu vejo as combinações lá, compro os alimentos daquela ordem e faço. Faço igualzinho. Já são formas de planejar a alimentação, né? Mais alguém? Tem algum relato? Conceição falando. Pode falar, Conceição. Eu também sou assim, eu gosto muito de organizar aquilo que eu vou comer. Por exemplo, dias que eu coloco um determinado alimento, tá? E tem dias que eu digo assim, mas hoje você pode comer uma gordurinha, porque realmente a gordura, para mim, eu tenho uma certa dificuldade, porque qualquer coisa que eu vá comer de gordura, eu sinto uma diferença e eu acabo sentindo assim, me dá um enjoo, um mal-estar, por não estar acostumada a comer gordura, entendeu? Porque, por exemplo, tudo que geralmente eu faço na água, né? Mas você cozinha, você frita as coisas na água? É uma coisa até interessante. Mas só uma dúvida, Conceição. Você falou que tem dia que você se permite comer gordura, não é? Isso, tem dia porque você gosta, né? Então você busca esse equilíbrio na sua alimentação, não é? Isso, mas é uma gordura que no fundo acaba te fazendo mal, entendeu? Entendi. É um cuidado que a gente tem. Porque eu não gosto de gordura, mas às vezes eu falo assim, tem, né? É tipo assim, hoje eu tô com vontade de comer um pastel. Mas esse pastel leva muita gordura. Você busca, então, um equilíbrio na sua alimentação. Você sempre tenta se alimentar fugindo, não é fugindo, né? Mas evitando um pouco desses alimentos mais gordurosos, né? Mas uma vez ou outra você se permite comer e tá tudo bem, né? Não é sempre que você come esses alimentos que são mais gordurosos. Isso mesmo. Porque isso faz bem para a saúde. E a gente realmente vai procurar uma boa alimentação. O que a Regina falou é real. Às vezes a gente faz um cardápio para a semana para a gente poder se organizar e evitar comer determinadas coisas. Entendeu? Entendi, sim. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer dar algum relato de como se organiza na cozinha? Eu fiz uma pergunta aí escrita. Depois eu falo. Não, deixa a Gilma falar, já que ela fez no chat, daqui a pouco eu vejo. Já vejo, tá bom, Regina? Pode falar. Eu costumo fazer assim, por exemplo, brócolis, couve-flor, eu faço o branqueamento, né, e congelo, que eu tenho sempre isso no freezer, né? E assim, o legume não falta. Toda semana nós compramos legumes. Mas o mais assim, é como eu sou aposentada, meu esposo também, então não tem uma necessidade da gente sair de casa, né? Para trabalhar fora. Eu acho que o planejamento também é legal para quem trabalha fora, né?
facilita no dia a dia. Mas eu procuro assim, fazer planejamento, mas eu procuro ter sempre coisa em casa que eu possa fazer a minha alimentação. Muito Né? bom. Eu gosto também muito de fazer pão em casa, pão integral em casa. Muito legal. Então, vamos lá. O que vocês me falaram aqui? Tem gente que faz a lista de compras, prepara o cardápio, né? É uma forma de se organizar. Organiza a alimentação, busca um equilíbrio alimentar, faz a higiene de legumes e verduras e o branqueamento, né? Que foi algo bem legal também. Que é uma forma de que você vai higienizar esse alimento, né? Você vai fazer esse branqueamento, que é um método de você conseguir armazenar esse alimento já como se fosse pré-preparado, né, podendo facilitar futuramente depois quando você vir a usar esse alimento, e vai ajudar na questão que ele já foi higienizado, está ali congelado, então faz parte também dessa organização, né, nesse planejamento da cozinha, de facilitar a vida no dia a dia, né. Então esse foi aqui o início, coisas que vocês nos falaram, né. E aí a gente vai agora seguir. Não estamos Microfone. ouvindo. Eu fiquei falando esse tempo todo. Vocês Ficou. Ah, eu não acredito. Não, só o finalzinho. Só um pouquinho. Não, fechou agora, né? Foi só agora. Fechou agora. Ai, que susto. E aí a gente vai seguir, então, com os slides, né? A gente vai construir, então, essa aulinha com vocês. E aí a gente vai falar em cima do que vocês já deram, assim, um spoiler, né? Ao longo bem nesse iniciozinho, vocês já introduziram um pouco sobre o que a gente vai falar também. Érica, deixa Oi. eu falar uma coisa com você. Você está entrando com dois links e está fazendo um ruído. Você consegue sair de um deles? Tô com 2 links? Você não está Nutrição FRJ? Eu entrei com esse e-mail hoje, porque já estava logado aqui, eu saí logando. Mas tem outro? Sim. Você está com telefone e notebook? Ou só Não, é que tá tendo uma obra aqui perto. Pode ser isso? É isso? Está aparecendo aqui dois links aqui, nutrição. O outro é porque eu estou apresentando. O ruído que tá fazendo é esse? Ah, é esse. É obra que tá aqui perto de casa. Deixa eu fechar a janela aqui para ver se melhora. Ah, tá. Vamos lá, não sei se vai melhorar muito não, né? Mas... Já melhorou. Porque eles pararam também, né? Vamos ver quando começar. E aí agora, pessoal, eu quero saber quais são as dificuldades que vocês sentem no dia a dia com a organização desses alimentos, né? Desse planejamento. Vocês sentem alguma dificuldade com isso? Pode falar, Gracinha. Pode falar, Graça. Olha, eu sinto, mas eu não consigo me organizar. Uhum. Porque assim, eu não me vejo organizada. Aí quando eu não me vejo organizada, fica mais difícil, né? Organizar. Porque assim, teve um tempo que eu tentei, mas eu não consigo ser organizada. Entendi. Eu planejo, mas não consigo. Eu falo assim, agora eu estou com dificuldade de planejar, porque aqui em casa só tem quentinho. Mas às vezes eu falo, vou fazer isso. Chega na hora, eu já fiz tudo ao contrário. Eu até fico triste, mas eu não consigo ser organizada. Entendi. Vamos ver se a gente consegue ajudar um pouquinho ao longo dessa aula de hoje. A gente vai dar algumas dicas, né, pessoal? E aí, mais alguém sente alguma dificuldade?
Pode ser qualquer coisa, assim, dia a dia, assim, um exemplo, sabe? Você não entendeu? Vamos lá. Eu estou perguntando se vocês sentem alguma dificuldade na hora de organizar a compra dos alimentos, de organizar, assim, de um modo geral, a cozinha, né? O preparo, de quando vocês vão preparar os alimentos, vocês sentem que alguma coisa, não sei, alguma dificuldade, igual a Graça falou, tem dificuldade de me organizar. Ela disse que tem dificuldade de se organizar, para ela isso é mais complicado. Pode ser que tenham pessoas que tenham mais dificuldade, não sei, na hora de higienizar, na hora de armazenar, de guardar. Vocês sentem que tem alguma coisinha assim que vocês precisam olhar com um pouco mais de atenção, né, na hora de organizar a alimentação? Ou até alguma coisa assim do dia a dia que é externa, que atrapalha, né, a conseguir ter ação, né? Não sei se agora deu para entender. Pode falar, Regina. Bom, eu gosto de cozinhar repolho, mas assim, eu corto ele fininho e guardo ele. Eu não guardo no congelador, eu guardo embaixo, na geladeira. Mas aí ele depois, de um dia para o outro, ele fica com um cheirinho assim, parece assim que já está passado. No caso do repolho, eu teria que comer ele no mesmo dia. Porque aqui ele muda assim, o cheiro de um dia para o outro. E também eu misturo o repolho na hora que eu faço assim cozidinho com alface. O alface é cru e o repolho eu cozinho ele um pouquinho. Água e sal, às vezes eu ponho um pouquinho de cebola com um temperinho misto para dar um gostinho, né? Precisa de guardar ele, porque às vezes eu nem sei a quantidade toda que eu preparei para almoçar. Eu tenho dúvida assim no que eu guardo ele. Eu queria que ele ficasse com gosto bom, assim, de fresco, né? É isso. Acho que é isso aí. O repolho, ele é um alimento assim, um pouco mais perecível, né? E aí, é importante que, por exemplo, para esses alimentos que são mais perecíveis, vamos lá, igual o repolho, que ele seja higienizado de uma forma adequada antes de ser cortado, né? É importante que a faca esteja higienizada, o repolho seja higienizado, para que a gente consiga evitar contato assim, o máximo possível com bactérias, porque essas bactérias elas podem vir também a evoluir a degradação desse alimento, né, de uma forma mais rápida. Né? Mas aí no caso do repolho, acredito que o ideal mesmo seria você cortar o que você vai consumir no dia, né, e deixar ele ali mais íntegro na forma dele, porque é uma forma de também conservar ele de um jeito melhor, né? Porque quando você corta, você acaba cortando ali, né, as camadas assim do repolho, você vai deixando aquele alimento mais exposto. E se você cortar ele em grande quantidade e guardar, ele fica com esse cheirinho mesmo, sabe? Então, eu acredito que para o repolho o ideal mesmo é você cortar ali o que você vai consumir no dia e deixar ali o repolho. Aí, sei lá, no dia seguinte eu vou querer consumir mais um pouquinho de uma forma diferente, aí você corta aquela quantidade. Porque ele realmente, cortadinho em fatia, o cheiro dele muda bem rápido. Então, vou fazer menos. E mesmo que eu tiver que cozinhar bem pouquinho, né? Para não tirar as propriedades dele, né? É o que você... também, e a questão da propriedade também, e pelo fato do repolho, quando ele corta, ele degrada mais rápido mesmo. Então, para ter um tempo maior ali, o repolho não é cortar o que você vai consumir ali, é fatiar o que você vai consumir. E deixar ali a cabeça do repolho, que você não vai consumir tudo, mais íntegrazinha, assim, né? Mas e se congelar? Ele estraga também? Não, né? Eu não sei, eu nunca recongelei repolho. Vocês Não, também não. Olha,
Não sei como que Uma ele coisa fica. que eu fiquei pensando aqui, que a gente já está para os próximos partes da aula, tem tudo a ver, é a forma de armazenar, né? A Graça falou de congelar. Mas aí o congelar vai depender do tipo de alimento, né? Tem alimento que congelado não é muito legal, né? Você vai descongelar e não vai ficar muito legal, ou ele, enfim, pode perder o sabor ou a textura, tem outros que dá super certo. Mas a forma, por exemplo, de armazenamento, se você deixou na geladeira, ou se você deixou durante um tempo fora da geladeira e depois botou mais tarde na geladeira, né? Ou como tá na geladeira, né? Em que forma, né? Como que ele tá armazenado lá bonitinho na geladeira. E aí eu acho que a gente pode talvez passar, né? E aí a gente começa a falar, talvez, não sei. Eu ia perguntar aí, isso. Ai, desculpa. Pode falar. Nada, pode falar. Não, eu ia perguntar o seguinte, por exemplo, você está falando, né, de armazenar os alimentos. Eu tenho o hábito de cozinhar a cenoura, né, aquela coisa de fazer cuscuz, né, deixo ela pré-cozida. Aí ainda quente, boto nos potinhos, separo, né, para poder estar utilizando conforme eu for precisando. O aipim também, eu separo, congelo. Eu tenho mania de congelar tudo. Por quê? Porque eu tento facilitar a vida durante a semana. Né? Feijão. A única coisa que eu não estou muito de congelar é arroz, mas às vezes até arroz eu congelo. E vai facilitando e você deixa tudo nos potinhos, né? Depois é só você retirar. Agora, as verduras, eu tenho o hábito de lavar. Bom, eu sempre tive esse hábito de lavar na água sanitária. Depois eu jogo bastante água, corto bem cortadinho, entendeu? E vou botando nos potinhos, justamente também para o mesmo processo, tá utilizando. E aí eu fico, às vezes, me perguntando se você está fazendo correto. Eu acho que sim, porque eu estou tentando organizar tudo para justamente facilitar o meu dia a dia. Está correto? Você diz o congelamento dos alimentos? E isso eu congelo. Não, Muito interessante. Eu já falei para vocês que eu uso muito as cascas, né, dos legumes. Outro dia eu fiz um refogado e coloquei casca de batata. Gente, que delícia! Vocês não têm noção. Eu queria falar isso para vocês. Que coisa deliciosa! Ficou tão crocante e ficou gostoso demais. Nossa, legal. Legal. Lavadinho, entendeu? Lavei bem lavadinho, que eu tenho uma escovinha, então às vezes eu escovo os legumes, entendeu? Para poder limpar bem. Aí depois eu boto bastante água e aí eu queria perguntar, tá certo o que eu estou fazendo? Tá sim, Maria. De higienizar também com água sanitária, né, que é uma diluição do hipoclorito. Acho que é importante a gente prestar atenção também no que está na embalagem a professora está falando no chat. O que está na embalagem desse produto, né? Porque geralmente vem atrás lá. Qual que é a concentração que você deve usar para higienizar os alimentos. Então, lá no rótulo do produto, né, que você usa, lá da água sanitária, se você pegar para ler, lá vai estar a diluição direitinho da quantidade ideal que você tem que usar para higienizar os seus alimentos, porque é importante também prestar atenção para você não usar a mais uma quantidade muito grande, para não prejudicar você, a sua família, né? E nem uma quantidade inferior do que é recomendado para que também seja eficiente essa higienização dos alimentos. Então, sempre que vocês forem usar, é importante que vocês leiam os rótulos, né? O rótulo do produto químico que vocês estão usando para higienizar o alimento. E aí lá vai estar a proporção direitinha que o fabricante recomenda. Acho que geralmente eles usam uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água, mas eu estou falando bem no geral. É bom ver o que o fabricante recomenda lá no rótulo.
A gente fala um pouco disso mais na frente, mas é exatamente isso, Érica. Depende da concentração da água sanitária. Tem que realmente verificar qual é a recomendação do fabricante, porque se a gente diluir muito, não vai ter eficácia, entendeu? Mas é basicamente isso mesmo que você falou. O recomendado geralmente é uma colher, que são mais ou menos 10 ml. Mas tem que realmente verificar no rótulo do produto que você comprou. Mais pra frente a gente vai ver isso direitinho. Aí a gente explica melhor. Meninas, sobre o que vocês perguntaram, super pode congelar os alimentos, é até uma forma de facilitar a vida e às vezes até mesmo, às vezes você não tem algum tempo de fazer alguma coisa, o congelar faz com que você coma aquele alimento que talvez você nem comeria se você, enfim, não tivesse aquele tempo, né? Então, é super ótimo. Aqui em casa também eu faço isso com arroz, às vezes como com arroz, com feijão principalmente. Olha só, pode congelar arroz tranquilamente, arroz com brócolis, arroz com cenoura, não tem problema nenhum. Pode congelar feijão, na hora de temperar o feijão, de cozinhar, 1 quilo, geralmente a gente cozinha 1 quilo de feijão, né? Pode congelar pronto, com ele temperado. Não tem necessidade, não estraga, você pode congelar os potinhos de 1 quilo de feijão temperado. E aí se você quiser temperar novamente, né, colocar um pouco mais de alho e cebola na hora de comer, você pode fazer. Mas se não, você pode deixar arroz e feijão prontos congelados, ajuda muito. Então, gente, hoje, só continuando, hoje os temas que nós vamos abordar na aula para realmente cuidar, né, da conservação dos alimentos, vai ser como organizar a lista de compras, onde comprar, os locais que a gente pode comprar, como tem que ser esse momento da compra, como se faz o armazenamento dos alimentos, como preparar um cardápio semanal, como realizar o pré-preparo da comida e o preparo da comida. Então, a gente vai conversar sobre esses itens ao longo da aula, tá bom? Vou passar aqui o slide. A Regina botou uma dúvida, né? Ela perguntou se os legumes eles podem ficar juntos na conserva, para conservar, né? E depois a gente comer no almoço, ou é melhor fazer uma porção no vapor e comer fresco no mesmo dia? Como a Thaís falou, pode congelar, tá, Regina? Você pode cozinhar, congelar esses alimentos, tá? E depois ir descongelando para comer aos poucos. Pensando no gás, eu acho que seria mais econômico cozinhar tudo de uma vez no vapor, e aí congelar, e aí descongelar. Descongelar conforme você vai consumir. Mas em relação à forma de cozimento, né? Pensando na forma de cozimento, o vapor seria a melhor forma para preservar mais os micronutrientes. Lembra que a gente já falou também sobre esses micronutrientes? E aí na lista... Ai, gente, desculpa, só deixa eu complementar aqui essa coisa do congelar, né? Assim, depende muito de quanto tempo você tem. Então, existem diversas formas de comer legumes e verduras. Então, por exemplo, alguns legumes ficam bons congelados no vapor, outros não ficam tão saborosos. Então, depende muito do tempo que você tem. Agora, se você quiser fazer um soufflé com legumes, misturar diversos legumes, colocar alguma folha picadinha e congelar, fica super gostoso. Você descongela, ele fica com o mesmo sabor. Então, depende muito do legume, da verdura e quanto tempo você tem. Se você tem tempo para fazer fresquinho todo dia, ninguém tem dúvida de que esse é o mais gostoso, de que esse é melhor. Agora, se você não tem tempo, dá para você congelar sim, picadinho, ensopadinho, vários legumes e verduras sem problema nenhum. Ótimo, professora, obrigada.
E aí a gente vai falar então da lista de compras, né? E aí a gente norteou algumas perguntas para ajudar vocês na hora de montar essa lista de compras. Então, o que é importante a gente prestar atenção? Vocês podem olhar o que falta na despensa de vocês antes de fazer a lista de compras, ir lá, checar a despensa, ver o que está faltando, o que é mais necessário, né? O que está acabando, quais dias da semana você vai no mercado, na feira, né? Porque é bom prestar atenção também nos dias da semana, porque mercado, cada dia da semana é uma promoção diferente. Então, dependendo do que está faltando no seu estoque, né, na sua despensa, pode ser que, sei lá, numa quarta-feira seja o melhor dia para você repor aquilo. Vamos supor que na quarta-feira seja a promoção de arroz ou de feijão. E aí tá precisando repor urgentemente o arroz e o feijão. Então, vamos prestar atenção nesses dias, né? Que a gente sabe que o mercado funciona assim. Vamos supor que na sexta-feira é o dia de promoção de carnes. Eu preciso comprar alguma carne e aí o que tá faltando de principal é isso, então prestar atenção nesses dias da semana. E a mesma questão a feira. A feira não é em questão de promoção, é em questão de qual dia que tem a feira no seu bairro, né? Para você conseguir se organizar e comprar esses legumes, verduras, de uma forma um pouco até mais acessível do que no mercado. E um pouco mais fresco também. E aquela questão que a gente já conversou aqui, né? Tentar priorizar a compra desses alimentos em pequenos produtores locais, para a gente investir o nosso dinheiro também nesses tipos de produtores, né? Fomentar a economia deles, né? Para circular um pouco mais no mercado também para essas pessoas. A lista de compra, gente, também é importante. Por quê? Porque é uma forma de você planejar o que você, na hora, vai comprar. Então, a gente vive uma vida corrida. Se a gente for deixar para planejar na hora que a gente está no mercado ou na feira, acaba que a gente compra coisas desnecessárias que a gente não precisa, né? Se a gente, por exemplo, a gente vai falar mais, mas se a gente, por exemplo, for com fome no mercado, a gente vai acabar comprando aquilo que é mais gostoso, né? Não necessariamente aquilo que é mais saudável. Então, quanto mais a gente se planeja na lista de compras, mais variável vai ficar a nossa alimentação, porque você vai programar a sua semana para ter alimentos mais variados, né? Programar para chegar necessários, ultraprocessados, porque você já tem ali na sua lista o que está faltando na sua casa, né? O que está faltando e o que você se programou para a semana. E acaba que o mercado ou a feira fica até mais rápido de se fazer. Você acaba não desperdiçando tempo quando você vai, né? Por quê? Porque você já tem ali o que você programou. Então, você vai direto ao ponto quando você está comprando, né? Então, para a gente evitar até mesmo o desperdício de tempo, né? De pensar ainda o que a gente vai comprar, né? Ou então comprar coisas desnecessárias, que até podem fazer mal para a nossa saúde, é muito importante que a gente se planeje na lista de compras. Esse é o primeiro passo. Isso aí, gente. E isso que a Júlia falou também é muito importante, né? Porque você vai no mercado sem se planejar, aí vamos supor, promoção relâmpago do não sei o quê, da bucha, sei lá, de uma bucha de lavar louça. Às vezes você nem precisa e você vê aquela promoção relâmpago, ela não tá ali na sua lista de compras e você vai comprar algo também desnecessário, né? Então, ficar bem atento também nessas promoções, assim. Será que você realmente está precisando daquilo nesse momento, sabe? Será que você não já tem em casa, ou então não é algo tão necessário? Ou só um outro ponto também que é legal às vezes pensar, é o dia que você vai no mercado e se, sei lá, no dia seguinte ou no mesmo dia, você vai estar com tempo de já preparar ou preparar a alimentação, né? E não ter desperdício, porque talvez no dia seguinte ou 2 dias depois você não vai conseguir preparar muita coisa. E aí talvez aquelas folhas que são mais sensíveis vão estragar, né? Então, pensar nesses 2 pontos também é bom. Pode falar, Regina. Aqui em casa, eu separo assim, R$ 50 por semana para eu comprar os meus legumes. Porque aqui em casa a gente come todo dia legumes, hortaliças, frutas. Então, eu faço compra que dure a semana.
Aí na outra semana eu gasto aquele mesmo valor. Às vezes eu troco, né? Porque eu troco as frutas e também eu não compro as mesmas folhas que eu compro, entendeu? Aí eu compro, se eu comprar selga, alface, couve, aí na outra semana eu já compro bertalha, espinafre, é assim que eu faço. Agora, eu estou com um problema sério, é o brócolis. Eu ainda não consegui, assim, pensar em comer brócolis. Apesar que eu vejo, né, o pessoal preparando assim no Instagram, me parece que cozinha o brócolis só em água, né? E eu acho ele sem graça. Porém, eu já li sobre ele é muito nutritivo, ele tem vitaminas, ele é muito bom. Só que eu ainda não comprei isso, eu estou em falta disso, assim, de comprar o brócolis. E aí, assim, eu me modifico. Aí, às vezes, eu compro couve-flor, entendeu? Aí, compro cenoura, batata, às vezes, batata baroa. Aí, cada semana, eu faço, assim, um rodízio diferente das hortaliças e coisa. Aí, o que que aconteceu? Aconteceu uma coisa boa comigo. Eu não estava conseguindo emagrecer. O meu peso estava 91 quilos desde maio. A minha nutricionista, ela me colocou assim para comer. Se eu comia duas bandas de pão de forma integral, ela me colocou para comer uma banda só, entendeu? Assim, meia porção de cada coisa, né? Aí, graças a Deus, eu consegui emagrecer 500 gramas. Eu fiquei tão feliz, mas eu fiquei tão feliz que ela falou: pode continuar, Regina, com a dieta. Então, eu vou continuar fazendo isso, porque a minha meta agora é emagrecer 2 quilos até dezembro, que é quando eu vou ter a próxima consulta com ela. Eu estou muito animada. É isso. Obrigada, gente. Ai, que Agora vou bom, deixar Regina. eu falar. Agora vou deixar os outros falar, porque eu falo muito. Parabéns pela sua conquista. E aí o que você falou é muito, muito interessante, né? Porque você busca diversificar esses alimentos. Isso é algo também muito legal. Mudar um pouco essa cara assim, da nossa alimentação, sair um pouco daquela monotonia que geralmente a gente é acostumado, né? Tem pessoas que são acostumadas com alguns alimentos e ficam ali neles por um bom tempo, e é bom a gente mudar, né? Aqui é bom a gente prestar atenção também, como a gente já conversou aqui, ver os alimentos que estão na safra, né? Tentar priorizar esses alimentos, porque pode ser que, às vezes, algum outro esteja muito caro, sei lá, na época de brócolis, você mencionou ele aqui, pode ser que não seja, não sei, não tenho certeza não, mas pode ser que não seja, aí ele tá muito caro, tá difícil de achar, então vamos lá pegar o que tem, o que tá mais barato, que tá ali na safra do mês, né? Mas é isso mesmo, é essa a ideia, né? Diversificar a nossa alimentação o máximo possível que a gente consegue. E outra coisa muito legal, Érica, porque a Regina, ela falou lá no começo que ela faz lista de compra. Então, para você Sim, ver o resultado, ela fazendo lista de compra, você vê que a alimentação dela é super variada. Por quê? Porque ela se planeja para não repetir quando ela vai comprar. Então, isso é muito interessante. É isso mesmo. E aqui, como a gente já até falou um pouco mais breve, né? Onde que a gente compra esses produtos, né? Então, tentar sempre buscar, quando possível, legumes, verduras, a gente comprar nas feiras livres ou então em pequenos produtores locais. Não sei se no bairro de vocês tem alguém que produz alguns alimentos e coloca para venda, assim, eu já vi alguns casos. E aí, por que não comprar dessas pessoas, né, desses pequenos produtores? Por que não incentivar o trabalho dessas pessoas? Então, quando a gente for gastar o nosso dinheiro com um alimento, né, se a gente tiver essa oportunidade de incentivar aquele pequeno trabalhador que está ali, né, a gente sabe que hoje em dia as coisas não estão fáceis, eu acho assim, o mercado já é milionário, e a gente praticamente quase que é obrigada a ir no mercado, então que a gente puder fugir um pouco do mercado e investir esse dinheiro em pequenos produtores, vamos tentar fazer isso para ajudar as outras pessoas, né? Então, feiras livres, pequenos produtores, feiras orgânicas, quem tem acesso.
Regina, pode falar. Pode falar. Olha, eu já vi os orgânicos aqui, os alimentos que são orgânicos, as verduras, o preço é caríssimo. Assim, para o meu orçamento não dá, não. E eu já vi muita coisa legal, sabe? Eu vi abóbora pequenininha, pepino pequeno, entendeu? Assim, eu sei que é sem agrotóxicos, né? Deve ser muito saudável, deve ser maravilhoso o gosto, né? E eu só fico assim no ver mesmo, né? Aí eu vi nabo, que também o nabo é muito difícil encontrar, no supermarket aqui perto de casa, a suburbana, entendeu? Orgânico nesse mercado? No supermarket. Os orgânicos de mercados, eles são mais caros. Quando eu mencionei assim orgânicos, se tiver alguma feira livre assim de orgânicos, ou então até em feira livre mesmo, não precisa ser orgânico não, porque assim, o orgânico de mercado, ele sempre vai ser muito mais caro, sabe? É algo assim, eu não recomendo. Se você quiser experimentar ou ver, né? Pesquisar. Na Praça Mauá não tem uma feira lá? Não sei se você já... Eu posso mandar para vocês, tem o circuito de feiras orgânicas aqui no Rio de Janeiro, que lá tem o endereço de todas as feiras orgânicas, né, que tem no Rio. Eu posso mandar e o Joaquim mandar. Em Olaria tem. Eu já fui na de Olaria. Extra. Isso, ali tem mesmo. Eu já fui lá. Onde, gente? E olha só, te falar, a diferença não é muito grande. Essa de Olaria, quando eu fui, cara, eu acho que eu paguei, assim, R$2 no alface. Não é muito grande a diferença de preço, sim. Agora, o orgânico de mercado, ele é absurdo. Não recomendo. E, assim, a intenção que a gente está falando aqui é da gente investir o nosso dinheiro em pequenos produtores. O mercado, ele não é um pequeno produtor. Ele é um gigantesco produtor, o cara tá lá milionário, já tem muito dinheiro. Então, a intenção é a gente tentar investir o nosso dinheiro, né, nesse pequeno produtor mesmo, para incentivar o trabalho dele. É um incentivo, gente. Acaba que o mercado, ele compra desse pequeno produtor e ganha dinheiro em cima, exatamente. Exato. Tá. Menina, então direto na fonte. Fala aí, Mari. Outro ponto legal também, que a gente pode observar na nossa cidade, no nosso bairro, alguns produtores de hortas urbanas. Tem muitas comunidades aqui que fazem agricultura urbana, que tem hortas urbanas, que às vezes, se você entrar em contato com o pessoal, enfim, do seu território, você pode descobrir, né, algumas pessoas que plantam, né? Ou às vezes tem algumas feiras também, que tem o nome de feiras agroecológicas, né, que podem ter por perto, enfim. São algumas opções, assim, a gente está dando algumas ideias para vocês pesquisarem, sair um pouco dessa visão, assim, só de mercado, né? Andar na feira, olhar o precinho, virar uma feira orgânica, vou pesquisar, assim, o preço. Eu acho que não varia muito, não. Eu já fui nessa de Olaria, quem falou? Foi a Gracinha, né, a Graça. Eu já fui nessa de Olaria, nossa, eu adorei a feira de lá. Eu vendi artesanato lá. Que legal, bacana. Depois que eu parei de ir. Poxa, legal. Bom, eu estou investindo na minha horta, entendeu? Também. Tem oportunidade. A melhor coisa. Quem tem a oportunidade de ter uma hortinha, é muito legal. Ontem mesmo eu estava falando com a minha tia, que ela também gosta de ter horta em casa, né? Aí ontem ela estava falando que estava andando pelo bairro, aí viu lá a casa da moça que ela botou a horta assim na rua. E aí ela tem diversas coisas, tem chicória, tem tomate, tudo assim no canteiro da rua, um monte de coisa, né? Aí ela tava comentando que a moça tava com o almeirão roxo lá na horta. E que ela já tinha tentado plantar em casa o almeirão roxo, não pegava de jeito nenhum. Aí eu falei, tia, olha isso, já arrumou alguém para fazer amizade, tu adora a horta. A mulher tá com a horta lá na frente de casa, adora também. Aí disse que ela foi lá, pediu uma muda do almeirão roxo, aí plantou na casa dela, deu certo. Eu falei, é isso, gente, amizade pro resto da vida. Trocar figurinha de hortas. Muito bom. Conhecem a horta comunitária de Banguinho?
A professora falou aqui da horta comunitária de Manguinhos. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Conheço. Já comprei muito lá. Porém não confio. Conheço, porém não confio. Por quê? Eu não sei, eu acho absurdo. Eu posso falar uma coisa que foi até interessante. A Regina trouxe muda de coentro, ele se chama coentro do mato. E ela trouxe uma muda de, acho que é erva de Santa Maria, né? Então, uma está crescendo maravilhosamente bem. A outra, vamos dizer, ela ficou adormecida por algum tempo, mas eu não desisti de cuidar dela. E agora ela está brotando de novo. E a Regina trouxe para mim lá da horta de Manguinhos. E não confia na horta, Regina, vou te dar uma mordida. Não, Regina, não basta dela, porque olha, sempre que ela lembra, ela olha essas coisas, ela lembra de mim e traz para mim. Não, gente, mas não é eu ir lá e comprar, entendeu? Não é eu entrar lá e comprar, é uma coisa. Eu posso até comprar assim na feira, né? Na feira deve ter alguma coisa demais. Mas eu entrar lá e comprar, assim, não tem coragem, olha, não. Eu estou aqui até preocupada, sabe por quê? Porque eu estou com um pé de caju no vaso crescendo. Ai, que maneiro. Eu fico pensando onde vou botar o pé de caju. Você sabia disso? É bem interessante, né, gente? E aí, né, na hora do momento da compra, o que a gente precisa prestar atenção? Na qualidade, no custo dos alimentos, aquilo que a gente já falou de pesquisar preços, né? Priorizar os alimentos frescos, que são in naturas, evitar os ultraprocessados, comprar o que for necessário para consumir e não estragar. Então, ir no mercado, como a Júlia já mencionou aqui, ir no mercado planejado, né, e tentar evitar ir no mercado com fome, porque se você for parar no mercado com fome, você vai querer comprar o mercado todo, e aí isso vai gerar um aumento de custo desnecessário no seu orçamento, e também pode vir até a estragar alguns produtos que você comprar mais sem ser necessário, né, e prestar sempre atenção na leitura dos rótulos, e prestar atenção na data desses alimentos. E aí, a gente já falou um pouco bem breve aqui sobre a leitura de rótulos, porque que é importante a gente ver, né, para a gente conseguir também, como a gente já falou naquela aula de alimentos processados, ultraprocessados, então, através do rótulo, a gente consegue identificar que tipo é esse alimento, né? Se ele é processado, se ele é ultraprocessado, e aí os que forem ultraprocessados a gente vai evitar o consumo desses alimentos e prestar atenção nessas questões, né? Só completando, Érica, que quando a gente está com fome, gente, o que a gente vai querer? Doce, né? Biscoito, batata frita, tudo ultraprocessado. Exatamente. Então, isso é muito importante, né? Planejar a hora, né, que você vai, né? Até mesmo porque, como a gente está na pandemia, né? Você vai chegar em casa, vai ter que higienizar tudo. Então, você tem que ter um tempo para isso. Então, é muito importante que você deixe nesse tempo e não vá com fome sem planejamento, porque com certeza você vai trazer algo que não foi planejado, né? Que seu corpo pediu naquele momento. Isso aí. Só uma outra questão, meninas, que eu estava pensando, às vezes a gente compra um alimento muito nutrição, né? Talvez seja aquele que é mais fresco. E, poxa, vai fazer muita diferença no meu orçamento, né? Se eu comprar um pouco mais dele, para não ter que comprar depois. Aí você pode planejar em talvez preparar ele no dia seguinte ou no mesmo dia e congelar, né? Também é um pouco pensando nessas duas questões, né? Na hora da compra, na hora de planejar, né? Como que isso vai fazer diferença, né, para você? Sim. Muito importante também prestar atenção nisso, gente. Para não estragar os alimentos, né?
E aqui a questão da higienização das embalagens, os alimentos embalados, é importante lavá-los, né, com água e detergente assim que chegar em casa, ainda mais nesse momento que a gente está passando na pandemia. E, se for possível, lavar as embalagens, fazer a higienização externa com os alimentos, com álcool 70, após lavar a embalagem. Ou então mergulhar em solução clorada, né? Diluir, fazer aquela diluição e mergulhar ali, deixar um tempo, como se fossem legumes e verduras. Vocês têm que observar, gente, se o alimento dá ou não para ser lavado. Então, se são aquelas embalagens que dá para serem lavadas, então vocês vão utilizar o detergente e sabão, né? E vão lavar a embalagem. Agora, se é aquele alimento que não dá para ser lavado com água, que vai estragar, por exemplo, algum alimento que tem uma embalagem de papel, né? Algo que realmente não dá para lavar com água, aí vocês vão utilizar o álcool 70, entendeu? Para a gente poder higienizar. Então, como nós estamos na época de pandemia, a pandemia veio para nos ensinar algumas coisas, principalmente sobre higienização, né? Então, a gente tem que fazer isso quando a gente chega, né? Tanto a embalagem, como nos higienizar também, né? Então, as mãos, né? Tomar banho, né? Para que a gente evite a contaminação. E uma coisa interessante também que eu estava lendo outro dia, que até mesmo na hora de fazer essa higienização de tudo, é muito importante a gente manter a máscara, né? Não tirar a máscara. E prestar bem justamente atenção, para não levar a mão nos olhos, para não passar a mão no nariz, né? Então, ter todo esse cuidado, mas manter a máscara até que tudo fique esterilizado. O que eu tenho feito? Eu tenho deixado tudo em cima de um balcão, aí eu deixo mais ou menos 8 dias, né? Ali deixo ele na quarentena, nem mexo, nem me aproximo. Por quê? Porque até você limpar tudo, às vezes você tem um desgaste emocional e físico. Então, às vezes, eu deixo ali no cantinho, pelo menos por uns 5, 6 dias, aí depois, mesmo assim, eu vou lá e limpo, entendeu? E sempre faço isso de máscara. Mas esses alimentos que você deixa lá por esses dias não são verduras, legumes, não, né? Porque senão pode estragar. Não, são os embalados. E são os embalados, exato. Ah, sim. Tudo bem. E aí também, gente, tem a higienização de hortaliças, frutas e verduras quando a gente for consumir. Então, aqui está o passo a passo. O primeiro passo vai ser selecionar as folhas, né, e as partes boas do alimento. Aí depois você vai lavar em água corrente todos os vegetais. Depois você vai colocar esses alimentos lavados de molho na solução clorada, que a gente vai ver no próximo slide como é que faz essa solução clorada, né, com hipoclorito de sódio. E após você deixar essa solução na solução clorada por pelo menos 10 minutos, você vai enxaguar, né, em água corrente e depois está pronto para você montar o seu prato, salada, ou então refogar, fazer alguma preparação com esse alimento. Mas é muito importante essa etapa justamente para a gente evitar a contaminação, né, de bactérias, micro-organismos, enfim. E aí, como é que a gente vai fazer a solução clorada? A primeira coisa que a gente vai começar a fazer é ler o rótulo quando a gente for comprar. Então, quando você for comprar a água sanitária, você vai ler o rótulo. A primeira coisa que você tem que ler no rótulo é se aquele produto ele é para higienização de alimentos. Porque tem produtos que vai estar escrito água sanitária, hipoclorito, não sei o quê, mas não vai ser para higienização de alimentos. Então, você tem que ver no rótulo se é de fato para higienização de alimentos. A segunda coisa que você tem que ler no rótulo é se a porcentagem, se é de 2 a 2,5%, né, do hipoclorito, ou se é 1%. Por quê? Porque, dependendo da porcentagem, você vai adicionar na solução diferentes medidas.
Então, que a gente vai encontrar no passo 3, fazendo a solução. Então, se você comprou uma água sanitária a 2 ou 3, a 2,5%, o que você vai fazer? Você vai em 1 litro de água, então você vai pegar uma bacia e encher com 1 litro de água. Depois que você encheu com 1 litro de água, você vai adicionar 1 colher de sopa, se for a 2 a 2,5%. Então, 1 colher de sopa só. Se for 1% a água sanitária, o que você vai fazer? Não vão ser 1 colher de sopa, vão ser 2 colheres de sopa. Então, você vai encher a bacia, 1 litro de água e vai adicionar 2 colheres de sopa de hipoclorito de sódio. E aí está feita a solução, você já pode colocar os alimentos, né, nela. Entenderam? Alguém tem dúvida sobre isso? Não, eu queria perguntar uma coisa, mas em relação a ovo. Em relação a quê? Ovo. Pode perguntar. Por exemplo, eu tenho o hábito de, antes de guardar os ovos, eu lavava todos eles, um por um. Aí eu li uma vez, tá? Acho que foi até no YouTube que eu li, que quando você lava esses ovos, você tira a proteção dele. Aí eu fiquei pensando, eita, então não posso mais lavar os bichinhos, entendeu? Eu tenho o hábito de lavar tudo, mas lógico que eu tenho cuidado. Até antes de preparar o frango, tá? Eu tenho o hábito de lavar e depois boto bastante limão, deixo ele mergulhado, que ele quase se afoga no limão. Aí eu fico pensando, por quê? Porque eu escuto às vezes falar que não é certo lavar, né? A carne não é certo lavar, o ovo não é certo lavar, o frango. Aí eu disse assim, bom, então eu vou parar de fazer isso. É errado realmente lavar os ovos, lavar a carne? Lavar mesmo, entendeu? É porque eu via na época, eu via muitos meus avós fazendo isso, né? Então, a gente cresce com determinadas manias, vamos dizer assim, mas que com o tempo elas mudam. Aí a minha pergunta é, está certo ou está errado? Então, Maria, os ovos realmente a gente só deve lavar na hora que a gente for utilizá-los, porque eles têm a casca do ovo é uma proteção, né? Protege o conteúdo do ovo. Então, quando a gente lava, a gente tira uma película que existe na casca do ovo, e aí facilita a entrada de micro-organismos. Então, o recomendado é somente lavar os ovos na hora de consumi-los. E armazená-los, geralmente a gente compra a geladeira e aí vem aqueles suportes de ovo, né? E aqueles suportes ficam na porta da geladeira. Só que a porta da geladeira é o lugar onde tem uma maior variedade de temperatura, porque a gente abre, né, a geladeira. E também o recomendado não é armazenar os ovos na porta, mas sim como aqui na imagem, tá vendo? O número 2 são os ovos. Então, o recomendado não é armazenar os ovos na porta, porque tem uma maior variedade de temperatura. E também não é recomendado lavá-los antes, se não for consumi-los na hora, entendeu? Tem que lavar ele somente na hora que a gente for utilizá-los. E aí, pessoal, a gente traz aqui uma pergunta para vocês, né? Vocês acham assim que quais tipos de alimento devem estar na primeira prateleira da geladeira, porta da geladeira? A Aline já deu uma dica assim sobre a porta, né? E aí tem a primeira prateleira também. Eu nunca guardei o ovo na geladeira, não. Eu sempre deixo em cima da mesa. Nunca. Gracinha? Olha, o ovo é bom botar na geladeira,
tá? No mercado, ele não fica na geladeira, mas o ideal mesmo é ele estar na geladeira. Conserva ele mais, tá? Eu sempre boto na bacinha, bonitinha, e fica em cima da mesa. Eu coloco até o pó de café na geladeira. Não, ainda não cheguei nesse estágio, não. Eu coloco. Fica até mais gostoso, sabia? Fica fresquinho. Eu não quero... Ai, a minha cabeça não vai aguentar. O ovo... Não, tem sacos de pó de café, por exemplo, eu uso Pimpinela Golden. Aí atrás, no saco, tá escrito que é para conservar na geladeira. Olha lá, observa lá só. Eu só Alguém guarda o ovo na porta da geladeira, gente? Ah, eu coloco. Ainda mais a minha geladeira tem aqueles porta-ovos que eles ficam ali na porta mesmo da geladeira. No meio, assim. Eu boto. Então, eu fiz essa pergunta. Não estraga, não. Não fica estragado, não. Eu fiz essa pergunta porque a geladeira, a Aline falou que a porta, né, é o lugar que varia mais a temperatura. E aí, né, dentro da geladeira, a primeira prateleira é a área da geladeira, tirando o freezer, né, mais gelada. E aí, à medida que vai descendo, a temperatura da geladeira diminui, né? Então, se a gente pensar, a primeira prateleira é a mais gelada, então a gente deve colocar os alimentos que são mais sensíveis, assim, à conservação, né? Então, eles precisam estar mais protegidos, né? Então, talvez seria o quê? O queijo, né? Dependendo do iogurte também. Aí o ovo pode ser na segunda prateleira. E aí os de baixo, que aí normalmente tem aquela caixa de legumes, né? Que os legumes, como as folhas, por exemplo, são mais sensíveis, elas podem queimar se ficar muito em cima, né? Ficar numa parte muito gelada. Aí por isso que embaixo tem a caixa de geladeira também, porque é uma parte mais com a temperatura mais baixa também. Não sei quando... E aí, onde, hein? O ovo colocaria onde? O ovo você pode botar na segunda prateleira, que não tem problema, não. E aí, vocês organizam essa geladeira como? Na minha porta, tá, mas tem uns negocinhos de botar os ovos, tem o porta-ovos. Mas fica na porta. Foi o que... Na terceira. Fica na porta. Fica na porta. A minha geladeira é Consul. Essa aula tá ótima, gente. Foi o que a Aline... Eu vou colocando, sabe? Onde tem espaço. Nunca pensei que aqui tá mais gelado, aqui tá mais... Gente, depois de 69 anos, nunca aprendendo. Pensei... Mas foi o que a Aline falou do ovo, né? Toda geladeira vem ali, na porta vem o suporte de ovo, né? Só que assim, o ideal seria a gente guardar dentro da geladeira para que a gente consiga conservar por mais tempo aquele ovo ali. Então, ele vai ter um período de vida, assim, né? De vida, entre aspas, vai ser bem mais prolongado o tempo em que ele vai se manter ali um alimento próprio para consumo, né? E aí, até existem experiências que vocês podem fazer de deixar ali um ovo na porta da geladeira e o ovo dentro da geladeira, o que vai durar mais é o que está dentro da geladeira. Então, é por isso que a gente tá falando aqui, dando dicas, né, para vocês, que às vezes a pessoa compra, sei lá, essa promoção de ovo que vem um monte de ovo e não consegue usar tudo. Então, para você conseguir manter aquele alimento ali por mais tempo, sem que ele estrague, o ideal mesmo é colocar dentro da geladeira. Mas se consome muitos ovos, sei lá, todos os dias, muitos ovos acaba sempre, não vai ter muita diferença para essa pessoa, né? Mas para uma pessoa que consome com menor frequência, que precisa guardar aquele alimento ali por mais tempo, a gente então indica que ele fique dentro da geladeira, que é o que é melhor para conservar aquele alimento, no caso o ovo. É que os fabricantes de geladeira ainda não conversaram com a gente. Porque se eles conversaram com a gente, eles vão fazer. Que o ovo não é para ficar na porta. É verdade. O porta-ovo da porta e coloca o porta-ovo lá na primeira dentro da prateleira. Deixa o ovo bem geladinho, bem conservado. Isso aí.
E também aí, faz muita diferença na qualidade, né? Ai, desculpa. Não, pode falar, Mari, mas faz toda a diferença. Eu ia mesmo. falar que a qualidade mesmo do ovo, sabe? Tipo, fica diferente. Se vocês prestarem atenção quando vocês usarem o ovo, a clara do ovo fica mais mole, né? Às vezes no mercado, já tem uns mercados assim que você compra o ovo já tá bem mais velho, assim, né? Porque a clara tá bom para o consumo, mas é isso, né? Ele tem uma clara mais líquida, né? Às vezes a gema também. Enfim. Não fica durinha, né? Quando você quebra o ovo, você vê que o ovo esparrama, fica aquele monte de água, assim, parece que é água, né? E aí, até na hora que vocês forem comprar, vocês podem prestar atenção na casca dele. Quanto mais dura, mais durinha tiver aquela casca, mais porosa ela for, é porque aquele ovo ele é mais novo. Agora, quanto mais lisa ela for, quase não tiver ali poros, é porque aquele ovo ele já tá mais velho um pouco. Né? Então, como a Mari falou, para a gente manter até a qualidade do ovo, o ideal seria colocar do lado de dentro para armazenar de uma forma melhor, né? E aí, na porta da geladeira, como a Aline falou, é o local onde maior tem variações de temperaturas. E aí, o que a gente pode colocar na porta da geladeira? A Regina falou que guarda o pó de café na geladeira. Então, na porta é um local que já seria mais adequado, assim, para organizar, né? O café, não sei se alguém tem aveia que compra em mercado, né, nessas caixas, né, em caixas. Então, são esses tipos de alimentos que podem ficar na porta, que não tem muito problema em variar aquela temperatura, né. Água, sucos, se tiver. Então, eles podem ficar na porta, que não tem muito problema essa variação de temperatura para esse tipo de alimentos. Eu acho que uma pergunta que a gente pode fazer é se todo mundo, quando vai congelar uma comida pronta, ou se vai armazenar na geladeira, se espera... Tá muito ruim, professor, o microfone. Eu também não entendi, não. Ou se guarda na geladeira quente. Não entendi, tá muito ruim. Também não, tá? A gente tem que perguntar a ela, se caso for bacana, refletir sobre a questão de quando guardar a comida. Colocou a comida no pote, colocou a comida quente na geladeira ou no congelador, ou espera a comida esfriar? Olha, eu entendi ela falando só a parte de colocar comida quente no pote. E de resto eu não entendi. Ela perguntou se é quando... Não, tá picotando muito. Eu entendi. Ela perguntou, a professora Thaís perguntou, se como nós guardamos a comida na geladeira, se nós esperamos esfriar ou se colocamos ainda quente. E aí, o que vocês fazem? Depende. Depende. Eu tenho por exemplo, as coisas que eu faço no pré-cozido, eu boto quente dentro do freezer. E as outras coisas que eu não vou utilizar, que estão prontas, eu boto dentro da geladeira ainda quente. Não sei se estou certa. O que eu vou congelar, como a Conceição falou agora, eu também. Acabo de fazer o branqueamento, eu boto no freezer. Agora, a comida, por exemplo, a que sobrou, né, do almoço, vou reutilizar o arroz, coisa e tal, eu espero esfriar. Não boto morno, não. E aí, o que vocês acham que é o certo? Deixar esfriar para botar na geladeira. Mas quem que acha? E depois quero saber a respeito do frango, se eu dou um banho nele ou só deixo ele sujo. É melhor dar um banho nele e dar para mim, que eu como ele. Não, porque eu estava perguntando que eu lavo bem o frango e depois mergulho ele no limão. Aí eu quero saber se eu estou certa, né? Ah, tá certo. Fica gostoso. Tem pessoa que bota ele no vinagre, né? A banha ele com vinagre. Eu espero esfriar. Então, vamos lá. Gente, o recomendado, vamos lá, acho que tem, eu acho assim, tem uma polêmicazinha nisso, nessa questão, né? Esses dias mesmo eu fiz um trabalho que a gente tinha que falar um pouco sobre isso. E aí,
o que que seria melhor? É a gente terminar de cozinhar, por exemplo, cozinhei o alimento, não vou consumir agora, né? Vou cozinhar ele para mim guardar, para eu armazenar. Então, é pegar um alimento quente e colocar direto no congelador. Mas aí fica sempre aquela questão assim, tem gente que fala que, estraga a geladeira, porque é um alimento muito quente, vai botar no congelador, e aí a geladeira pode vir a estragar, porque vai ter que voltar a funcionar, fazer um esforço maior para funcionar. Aí eu fiquei com essa questão, né? Porque nem todo mundo em casa tem aquele freezer, assim, grande. A gente tem o freezer da geladeira. E aí a gente foi pesquisar, porque até um tempo atrás a gente fez um trabalho sobre isso, a gente foi pesquisar. E aí, pesquisando, as empresas da geladeira diz que não tem problema fazer isso. Você pegar o alimento quente e colocar direto no congelador, que isso não estraga a geladeira. Só que ainda fica essa interrogação, né? Mas o ideal mesmo seria fazer isso. Você pegar o alimento quente e colocar ele para resfriar no congelador. Porque aí, quanto mais rápido a gente conseguir baixar a temperatura daquele alimento que está quente, que a gente acabou de tirar da geladeira, né? A gente vai deixar o ambiente menos propício para proliferação e crescimento das bactérias que podem estar ali presentes, mesmo com aquele alimento já cozido, fervido, alcançou um ponto alto de temperatura, né? Porque existem algumas bactérias que mesmo quando a gente cozinha, ferve, elas ainda podem estar ali presentes, né? Tem alguns esporos de bactérias, e aí, para a gente evitar que essas poucas que ainda podem estar ali presentes se proliferem, pegar esse alimento quente e colocar direto no congelador e tentar reduzir o mais rápido possível a temperatura daquele alimento em uma temperatura, assim, uma margem de 2 horas, sabe? Tentar reduzir aquela temperatura em uma margem, assim, no máximo de 2 horas. Então, o ideal seria no congelador, né? E ali a gente consegue garantir um pouco mais a qualidade ali, né? Do armazenamento daquele alimento. Aí, mas tem essa questão se pode estragar ou não a geladeira. Quando eu pesquisei, os produtores da geladeira falam que não estragam. Mas ainda tem gente que fica com receio. Né? E aí, se não puder colocar direto no congelador, tô com muito medo de estragar minha geladeira, o que a gente pode fazer? Deixa por uns 30 minutos. Foi até um caso no meu grupo de trabalho, a gente tentou pensar numa soluçãozinha assim, né? A professora me corrija se eu estiver equivocada, tá? Tenta deixar aquele alimento ali em cima do fogão por uns 30 minutos para a temperatura dele abaixar. Depois você coloca onde você quer armazenar e coloca no congelador para não colocar direto se você tiver com muito medo de estragar o seu congelador por conta da alta temperatura. Deixa reduzir um pouco a temperatura em temperatura ambiente, no máximo assim, uns 30 minutos, né? E aí você armazena onde você quer guardar e coloca no congelador, porque a temperatura já vai estar um pouco reduzida. E aí a gente acha que pode garantir que essa temperatura ela baixe nesse tempo de 2 horas, tá? Sobre o frango, gente. Então, a principal bactéria, né, que pode fazer mal pra gente no frango é a salmonela. E lavar o frango não vai matar essa bactéria. O que vai matar essa bactéria é o cozimento, entendeu? A temperatura elevada. E eu também estava lendo que lavar frango pode acabar aumentando a proliferação da bactéria. Então, o mais importante quando a gente está trabalhando com frango é lavar as mãos, para que não haja contaminação, né? A gente chama de contaminação cruzada, quando a gente está manuseando o frango e a gente vai pegar em outro alimento, e a gente acaba passando a bactéria do frango para outros alimentos. E os utensílios também. Exatamente. Então, tábua, faca. Bastante as mãos antes de manusear qualquer alimento, para qualquer alimento. E principalmente para o frango. Lavar os utensílios que você vai usar para cortar, a tábua que você vai lavar bem, né? E aí manusear esse frango, mas não precisa lavar o frango, não. Tempera ele, né? E aí essa bactéria vai ser morta quando você cozinhar esse frango, entendeu? Por causa da temperatura. Mas pessoas, mas também não lavam nem para tirar aquela gosma?
Se você quiser lavar para tirar, pode lavar, entendeu? Mas o importante mesmo, como a Júlia falou, é não misturar o frango com outro alimento, o frango cru, entendeu? Porque ele cru, ele tem a presença ali da salmonela que está no estômago do frango. Isso. Então, você até pode lavar, mas presta atenção se não tem nenhum outro alimento na pia, que seja somente o frango ali isolado, tá? E aí, como a Júlia falou, lavar as mãos. Quando terminar de manusear o frango, terminei de temperar, terminei de cortar, de fazer o que eu queria fazer, agora eu vou botar ele para cozinhar. Você vai lá, coloca o frango, ele vai atingir uma alta temperatura e vai matar ali a salmonela. E aí, quando você voltar, né, prestar atenção para lavar a pia onde foi manuseado o frango, lavar as mãos, a faca que você usou, a tábua onde você apoiou. E aí, sim, depois de higienizar todo aquele local que o frango teve contato, você pode continuar, né? Pegar o outro alimento, não sei se você vai fazer uma salada, e aí manusear a salada. É porque o que acontece? O hábito de lavar o frango, tá? É limpar todo ele, depois afogar ele no limão e depois guardar, porque nem sempre você vai utilizar ele naquele dia, entendeu? Aí eu faço tudo isso, depois eu boto ele no freezer para congelar. Boto umas folhinhas de louro e põe ele no freezer para congelar. É assim que eu faço. Então, tá errado? Não é esse o procedimento? Não, ela disse não, né, que está errado. Pode fazer, é só prestar atenção nisso, né? Na questão de, quando você for manusear o frango, prestar atenção para limpar os utensílios que teve contato com aquele frango ali, entendeu? Porque a grande questão do frango é a salmonela que está ali presente nele cru. E a gente só consegue eliminar essa salmonela quando a gente bota ele para cozinhar, né? Então, enquanto ele está cru, prestar atenção aonde ele passou para higienizar tudo que teve contato com ele cru, entendeu? Então, tu pode continuar fazendo, mas a questão é higienizar depois a faca, a tábua, a pia, a bancada, a sua mão, aonde aquele frango cru teve contato, né? É porque o grande problema de lavar o frango, não é lavar o frango, é porque essa água que você está lavando, ela pode espirrar em outras coisas, entendeu? Entendi. E ela pode ficar ali na pia. Agora, se você lava e depois higieniza tudo, aí não tem problema. Agora, por exemplo, eu peguei o frango, lavei o frango. Aí, na pia que eu lavei o frango, eu coloco a salada. Então, a bactéria já foi para a salada, entendeu? E aí tem uma faca na pia. E aí eu peguei aquela faca e utilizei para outra coisa. Então, a faca que estava na pia, o frango foi lavado, entendeu? Essas contaminações que a gente está falando. E para a salada é mais perigoso ainda, tem que prestar muita atenção, porque a gente não cozinha salada. Salada geralmente a gente consome cru, né? Ainda mais se for um alface, um tomate. Então, prestar muita atenção, nunca usar a faca que cortou o frango para cortar a salada sem lavar antes, né? Porque aí você vai estar contaminando a sua salada com a salmonela, e é perigoso, né? A salmonela pode trazer diversos danos à nossa saúde, ainda mais se a gente tiver com a imunidade baixa. Você pode até ser hospitalizado por conta da salmonela. Então, é sempre importante prestar atenção nisso. Entendi. Então, por causa disso que a senhora acabou de falar agora, é como se fosse assar um frango, né? Aquele fogão de cachorro, né? Que a gente diz. Pode assar, pode fazer, se for o peito do frango, fazer ele grelhado. É importante nunca comer o frango cru. É importante que você submeta ele a um processo de calor, a um processo térmico, né? E aí pode ser cozinhar, pode ser na churrasqueira, pode ser assar, pode ser grelhar, né? Sempre bem grelhadinho. Tentar deixar ele sempre bem passado. Tá? Vou passar aqui. E aí, nessa figura aqui, o que vocês acham que não é ideal fazer? O que está errado aqui nessa figura? Começando pelo freezer, aquele alimento lá que não sei o que é direito. Não sei se é um frango assado. É um frango. É um frango assado destapado, né? Isso aí, tá exposto. Na geladeira. Não tá armazenado direito, né? Tá todo aberto ali. E aí
A gente está acabando de falar que o frango cru tem salmonela. Deixa o frango ali todo aberto no congelador. Como que vai ficar o ar que circula essa geladeira? Todo contaminado, né? Caraca! E olha lá, do lado também os outros alimentos estão expostos, né? O sorvete está ali aberto, não está armazenado direito. Pois é. Porque eu acho que todos esses negocinhos tinham que estar dentro de um recipiente de plástico, né? Isso aí, de plástico, de vidro, isso aí. Ou então com aquele saco que é a vácuo, né? Para poder fazer na vácuo e botar dentro da geladeira. Isso aí, tem que estar protegido, não pode deixar assim exposto, aberto. E na parte de baixo, gente, na porta da geladeira, que a gente falou pra caramba. Porque eu tô meio cego, eu tô igual a Gracinha, eu tô cego, não tô enxergando nada. Deixa eu ver se dá para aumentar essa figura. Ó, na porta. Olha aí! Não é... Na porta tem os ovos, a linguiça, o pão. O resto é o quê? Depois do ovo e quê? A linguiça e o pão, tudo desaberto ali. Você tá enxergando, Gata? O quê? Tá vendo? Eu vou no teu médico. Eu vou no médico da Gata, que eu tô enxergando nada. Não é a linguiça perto dos ovos? Isso aí, tá ali, a linguiça lá no ovo, também desprotegida. O pão. O pão. Eu tenho que pegar uma lupa aqui de aumento. Eu estou chegando todo aquele. Agora eu vou rir de você. Não, fazer o quê, né? Eu finjo que estou enxergando. Isso aí é óleo e leite? Embaixo? É leite, água. Ah, é leite e água. E tem uma caixinha. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o leite deveria ficar na outra parte da geladeira e não aí. O leite é interessante, porque, por exemplo, quando a gente não toma o leite todo, eu boto o restinho dentro da geladeira, na porta da geladeira. Mas, pelo que eu estou vendo, eu acho que não está correto. Não, está correto. Eu acho que está correto aqui. Eu acho que não está correto. O pão, só que deve estar... O pão é bom quando a gente bota no freezer, ou então põe na geladeira, depois tira e faz umas torradinhas bem gostosas com uma pastinha. Verdade. Água gelada a gente não bebe, porque o cardiologista diz que faz muito mal ao coração beber água gelada, então a gente evita. É até engraçado a cara que você fez, mas olha, foi o cardiologista que falou, para a gente evitar beber água gelada. Eu achei até interessante, apesar que eu nunca gostei de água gelada. Mas então a gente só bebe água natural. Gelo, né? Não é para beber gelo, é para botar um pouco d'água não congelada. Não, ele disse para não beber nem água gelada. Agora essa eu nunca ouvi, não. Também não. Nada bica. Pois é. Mas sobre o leite, eu acho que agora o outro falou, né? É fruta blonde, tangerina, é isso? É tangerina embaixo e milho. Milho. Em cima é molho de tomate, né? Deus me livre, molho de tomate é um veneno. Hoje, né? Porque antigamente todo mundo queria comer. Molho de tomate direto. Eu gostei de comer esse veneninho. Aí também tem um queijo lá, todo aberto, não é isso? Queijo branco. Isso. O leite Conceição, como a senhora falou, né, que ele aberto você coloca na porta, eu acho que ele já aberto é interessante, se possível, colocar numa parte mais geladinha, que não seja a porta. Porque quando está aberto, né, é mais fácil de estragar. Mas é isso, pessoal. Isso é uma coisa que eu vou prestar mais atenção. Vários erros aqui nessa geladeira, né? É verdade. Arrasaram. Eu achei muito importante que vocês prestaram atenção dos alimentos expostos, né? Não é bom a gente deixar o alimento exposto assim na geladeira. Tentar sempre colocar num pote de vidro, ou então num plástico a vácuo, como o Jaime falou, né? É verdade. A gente tenta, como chefe de casa, dona de casa, a gente acha que a gente faz o melhor que a gente pode para a gente, né? Isso aí. E às vezes eles estão fazendo errado. Que o certo era vir a geladeira e uma pessoa que conhece tudo dela, né? Toma aqui, bota lá dentro para mim. Seria esse. É igual hoje, a mulher está querendo uma máquina de lavar que vem com a mulher para pendurar roupa na corda. Pronto, a roupa já vai ser pendurada.
E se puder, até passa e dobra e bota na gaveta. Mas é interessante o que vocês estão falando, que a gente não leva em consideração. Uma troca, né? Para a gente passar a entender um pouco mais, né? Ver o que a gente pode melhorar no dia a dia. Claro. Acho que foi bem interessante, né? A gente aprendeu bastante aqui com vocês também trouxeram várias coisas para a gente. Porque todo mundo fala, eu sei que tu quer, que nem eu sou motorista. Aí vem meu irmão e fala, eu sou motorista profissional. Eu falo, eu que sou profissional, não digo que sou profissional. A gente sempre tem o que aprender, né, Jaime? Você diz que já aprendeu, então vai fundo. É verdade. Eu estou fora. É igual dentro de casa. Hoje que eu ajudo minha esposa dentro de casa. Então eu falava mesmo, que serviço que você faz o tempo todo. Hoje eu sei que só faz casa dá muito trabalho. Não, e faz mesmo, não fica enganando não é mentira não. Se ela me deixou uma semana, tu tá de férias, fica uma semana tomando conta da casa. Malandro, eu pedi perdão a ela. Tá vendo? Por isso que é bom, né, a gente viver, né, na pele. É bom, que bom você ter essa experiência. Mas nem todos os homens querem ter essa experiência. Que trabalha da mulher. Papel de todo mundo, né? Porta para fora, de dentro para... É o que eu falo para as mulheradas, desde que minhas amigas. Tem que ser compartilhada com os 2 ou com os 3. Se tem 3 dentro de casa, é os 3 que faz. Que é o marido, a mulher e o filho. Tem que fazer tudo dentro de casa. Meu filho não pode lavar banheiro. Não pode lavar banheiro. Por que não? Porque a casa é de todo mundo, né? Todo mundo vive nela. Antigamente falava que se o homem lavasse banheiro, lavasse louça, ia virar viadinho. Meu pai mostrou para mim, para os meus irmãos, que negativo. Tu vai lavar e tu vai virar se tu quiser. Tu vira o que tu quiser. Aí ele falava, vira juiz para mim. Bacana, Jaime. Eu falei, não dá. Isso aí, Jaime. Obrigada por ter compartilhado isso com a gente. Obrigada. Pessoal, vamos para o final da atividade, tá? Eu fico agradecido por vocês deixarem eu falar, né? Ah, que isso. É uma troca mesmo. Para todo mundo, isso aí. Por favor. Foi muito legal. Então, pessoal, muito obrigado aí pela aula de hoje, muito obrigado por esse período todo que vocês tiveram aí. A gente chegou hoje no final da aula, né? Agradecemos bastante a vocês por toda essa orientação que vocês tiveram, né? E hoje nós fizemos uma avaliação mais cedo com eles, né? Às 10 horas, e todos eles gostaram bastante da aula, sabe? Gostaram muito, aprenderam bastante coisa. E mandaram várias mensagens aí carinhosas, né? Vamos, então, começar com as mensagens. Primeiro vai ser pela letra... Primeira letra aí Não, que eu estou vendo aqui... né? Joaquim, eu peço desculpa. Graça. Pronto, Jean. Eu peço desculpa que eu entrei agora, porque eu estava na hora do André. Quem estava com o negócio, eu estava no André. E depois eu corri para cá. Não tem problema, não. Como diz, né? Todo mundo ficou no mesmo horário, não está dando para... Não, é isso que eu ia falar com vocês. Peraí, Jaime, deixa ele passar as coisas para a menina. Também. Não, fala depois. Agora a aula vai passar para quinta-feira, 10 horas, tá? Então, semana que vem... ótimo. 10 horas. Muito obrigado, doutor André. Tá bom? Agora a Graça vai falar a mensagem, uma mensagem. Cada um vai falar uma mensagem, né? Então, a Graça vai começar. Pode falar, Graça. Ai, você já te esqueci. Olha, então lá vai... Meninas, eu estou muito feliz com vocês, aprendi muito. Vou procurar botar tudo em prática, né? Mas gostei muito dessas aulas, foi uma ajuda muito grande. E eu peço a Deus que abençoe vocês e que a gente se encontre um dia, né? Porque a Ana, eu vou falar olhando nos olhinhos dela, mas para vocês eu não vou ter essa oportunidade. Então, que Deus abençoe, continue, mantenha vocês com esse carinho que vocês têm com a gente, essa paciência. Né, Jaime? Verdade, Deus abençoe. Verdade. Muito obrigado, viu? Por tudo. E um beijinho bem gostosinho nesses corações. Ai, Graça, que fofa. Obrigada. Amei essa mensagem. Que gracinha. A Graça é uma graça. É verdade. É muito fofo. Sinta-se abraçada, Gracinha. Agora é a Gilma, que é a letra G também. Pode falar, Gilma. Sim.
Quero agradecer, mas muito, muito, muito a todas vocês, todas as nutricionistas. Vocês são, assim, do bem, porque eu tenho uma relação muito legal com a nutrição, porque em 2015 eu tive muito ruim de saúde, e a nutricionista que cuidou de mim, ainda cuida, assim, né, na clínica da família, ela me deu qualidade de vida, eu aprendi a conviver com a minha doença através da alimentação. Então, é uma coisa muito importante. Vocês são muito importantes na vida da gente, tá? E que vocês tenham muito sucesso, que vocês consigam muitas coisas boas, que tudo que vocês passam para a gente, vocês recebam tudo em dobro. Em saúde, felicidade, prosperidade. Eu desejo tudo de bom para vocês. Muito obrigada mesmo. Apesar de que eu estou com vocês há um mês, né? Só nesse mês de outubro. Já cheguei final de outubro, final de setembro, início de outubro, mas foi muito bom ter conhecido vocês, tá bom? Deus abençoe a cada uma, cada vez mais. Muito sucesso mesmo, de coração. E muito obrigada a todos também, né, da Fiocruz, por esse projeto maravilhoso. Muito bom mesmo. Obrigado, Gilma. Jaime, pode falar, Jaime. Eu não tenho... quando eu estou assim, eu não sei nem mais o que falar, que eu fico todo envergonhado. Ai! É verdade. Vocês pensam que eu sou brincalhão assim, é porque eu estou no clima. Mas assim, quando fala, já me fala assim, eu fico todo envergonhado. Vou mandar só um beijo no coração de todas vocês e uma boa caminhada, né? Que é uma caminhada boa que vocês vão fazer. Isso. E eu só vou falar isso. Tá bom, Jaime. Com a letra J também, a Janaína. Janaína, que praticamente só veio hoje, né, Janaína? Está assistindo o final, ela vai pegar do final até... Mas pode agradecer também, Janaína. Logo no final, mas foi bom. Eu agradeço as nutricionistas. Tá, Elaine Gomes. Elaine, quer falar alguma coisa? Acho que ela saiu agora. Saiu, né? Regina. Cadê Regina? Regina. Maria da Conceição. Bom, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês por essa oportunidade tão maravilhosa. E as dúvidas, né, são sempre bom quando nós conseguimos tirá-las. E vocês fizeram isso e eu só tenho que agradecer. As aulas têm sido maravilhosas, tenho aprendido muitas coisas e com certeza vou colocar em prática. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês e que vocês continuem junto com a gente, perseverando. É isso que eu desejo para vocês. Tá bom, ótimo. Regina, quer falar agora, Regina? Regina hoje está um pouquinho tímida, né? Então, eu quero, assim, em nome do grupo, né, da Fiocruz, agradecer a todos vocês, agradecer a Thaís também, que está aí, que é a coordenadora de vocês, né? E a Ana ela está de férias, tá? Então, a Ana está de férias, e por isso que ela não está comparecendo, né? Mas, assim, é um trabalho interessante, né? Porque a gente consegue justamente passar uma série de informações, né? A gente está fazendo isso aí agora, mais na pandemia, né? Mas a gente está acreditando ser válido também a gente poder fazer isso depois da pandemia, né? E por que não também online, né? Porque online também facilita, né? As coisas, né? Então, por exemplo, eu só pude participar com vocês por ser online, que eu tenho muita dificuldade. Exatamente, por causa do tiroteio, né? E eu uso 2 muletas para caminhar, então seria inviável ir aí para Fiocruz, entendeu? Ótimo. Então, o online tem também as suas vantagens, né? Com certeza. Então, a gente que agradece aí a vocês, né? Eu passei também uma avaliação que a gente faz todo período também com os profissionais de saúde, né? Eu queria que vocês fizessem também, vocês chegaram a ver a
o Google Forms, Érica, Júlia, a Mariana e a própria Thaís também, né? Só não deu tempo de eu fazer, Joaquim, porque eu estava no outro estágio, mas acabando aqui eu faço sim. Ah, então tá bom. E aí, qualquer dúvida, a gente se comunica lá no nosso grupo. Tá bom? A Thaís não tem o link, não. Eu vou passar para você, Thaís, o link para avaliação, tá bom? Então é isso, muito obrigado. Pessoal, muito obrigada pelas mensagens. Eu também adorei estar aqui com vocês, ter conhecido cada um de vocês.